Povo de Deus, para a honra e glória do Senhor, continuamos a nossa série Temas Polêmicos da Bíblia. Tema 1, dízimo. Quarta parte. Vamos direto ao ponto. Agora vamos a outras passagens no Novo Testamento que não dizem respeito ao dízimo, mas a outros tipos de assistência. Vamos constar a presença das palavras coleta, coletas, oferta, quantia, contribuição e outras assemelhadas. Então anotem, por favor, os textos Marcos 12, 41, 44, Atos 2, 44, 47, 1 Coríntios 9, 7, 15, 1 Coríntios 16, 1, 3, 2 Coríntios 8, 1, 24, 2 Coríntios 9, 1, 15 e Filipenses 4, 15, 19. Esclarecemos que não vamos demorar na análise dos capítulos, dos respectivos versículos e o contexto bíblico, porque só o faremos no último vídeo da série, na análise geral e detalhada sobre o dízimo. Possivelmente faremos pequenos comentários aqui quando da leitura. Na verdade, o nosso primeiro desafio é ler toda a Bíblia em relação ao assunto que estamos destacando como polêmico. Sabemos que os defensores da atualidade do dízimo também utilizam essas passagens para tentar adequá-las ao dízimo. Vamos então observá-las na ordem que se apresentam na Bíblia. Vamos citar o Evangelho de Marcos, no capítulo 12, versículos 41 a 44. Sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a 1 quadrante. E chamando os seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que esta viúva pobre lançou na caixa de ofertas mais do que todos os ofertantes, porque eles deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo o que possuía, todo o seu sustento. Vejamos agora Atos 2, versículos 44 a 47. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Bem, irmãos, claro que aqui, como já foi alertado, não se fala de dízimos, mas de uma ajuda mútua entre os primeiros integrantes da igreja primitiva. Importa saber o contexto em que viviam os primeiros cristãos, que ainda não eram conhecidos como cristãos, mas como os do caminho.
Vejamos agora a carta aos Coríntios, que aborda muito a respeito dessas ofertas, dessas contribuições, dessa assistência, que diz assim, ó, primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, 7 a 15. Quem é que vai à guerra às suas próprias custas? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta um rebanho e não se alimenta do leite do rebanho? Será que eu digo isso apenas como homem? Não é verdade que a lei também o diz? Olha, Paulo está falando da lei, né? Porque na lei de Moisés está escrito, não amarre a boca do boi quando ele pisa o trigo. Por acaso Deus está preocupado com bois? Será que não é certamente por nossa causa que ele está dizendo isso? É claro que é por nossa causa que isso está escrito, pois quem lavra deve fazê-lo com esperança e o que colhe deve fazê-lo na esperança de receber a parte que lhe é devida. Se nós semeamos entre vocês as coisas espirituais, será muito recolhermos de vocês bens materiais? Se outros participam desse direito sobre vocês, não o temos nós em maior medida? Entretanto, não fizemos uso desse direito. Pelo contrário, suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo ao Evangelho de Cristo. Você não sabe que os que prestam serviço sagrado se alimentam do próprio templo e os que servem ao altar participam do que é oferecido sobre o altar? Assim também o Senhor ordenou aos que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Eu, porém, não tenho feito uso de nenhuma destas coisas, e não escrevo isto para que assim se faça comigo. Preferiria morrer a deixar que alguém me tire essa glória. Interessante, nos comentários a 1 Coríntios 9,7, esclarece a Bíblia de Estudos NAA, Nova Almeida atualizada, com 3 exemplos, diz assim, com 3 exemplos extraídos da vida diária, Paulo observa o princípio do bom senso, de que aqueles que trabalham arduamente devem usufruir do benefício do seu trabalho. Por outro lado, nos comentários a 1 Coríntios 9,15 ensina. Que ensina? Essa Bíblia de Estudos NAA diz assim, Paulo, vez por outra, recebeu apoio financeiro das igrejas para proclamar o Evangelho. 2 Coríntios 11:8, Filipenses 2:15, 4:14 a 18. Mas, ao que parece, nunca recebeu tal apoio dos coríntios, geograficamente próximos de onde Paulo estava trabalhando por certo tempo. 2 Coríntios 11, 7, 8. Deixados esses comentários, vamos agora visitar a primeira carta aos Coríntios, capítulo 16, versículo 1 a 3. Quanto à coleta para os santos, façam também vocês como ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia conforme a sua prosperidade e vá juntando, para que não seja necessário fazer coletas quando eu for. E quando eu tiver chegado, enviarei com cartas aqueles que vocês aprovarem, para que levem a oferta de vocês a Jerusalém. Bem, irmãos, assim como vimos, trata-se de uma coleta proposta por Paulo à igreja de Coríntios, a exemplo das igrejas da Galácia, de acordo com a prosperidade de cada um, ou seja, de acordo com a possibilidade de cada um.
Salta aos olhos que não se trata de dízimo legal, mas uma oferta, uma contribuição, uma assistência. E podemos notar aqui o princípio da voluntariedade. A segunda carta aos Coríntios, capítulo 8, versículo 1 a 24, nos ensina: porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram a abundância de alegria e a profunda pobreza deles transbordou em grande riqueza de generosidade. Porque posso testemunhar que na medida de suas posses e mesmo acima delas, eles contribuíram de forma voluntária, pedindo-nos com insistência a graça de participarem dessa assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas pela vontade de Deus, deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós. Isto nos levou a recomendar a Tito que, assim como havia começado, também completasse esta graça entre vocês. Mas, como em tudo vocês manifestam abundância, na fé, na palavra, no saber, em toda dedicação e em nosso amor por vocês, esperamos que também nesta graça vocês manifestem abundância. Não digo isto na forma de mandamento, ou seja, o apóstolo Paulo está dizendo que não se trata aqui de uma ordenança de Deus. Então ele diz expressamente: não digo isto na forma de mandamento, mas para provar se o amor de vocês é sincero, comparando-o com a dedicação de outros. Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. E nisto dou a minha opinião. O apóstolo Paulo ainda: convém que vocês façam isto, vocês que desde o ano passado começaram não só a fazer, mas também a querer. Terminem agora a obra começada, para que, assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. Porque se há boa vontade, a oferta será feita ou aceita conforme o que a pessoa tem e não segundo o que ela não tem. Não se trata de fazer com que os outros tenham alívio e vocês tenham sobrecarga, mas para que haja igualdade. Neste momento, a abundância que vocês têm supre a necessidade deles, para que a abundância deles venha a suprir a necessidade que vocês vierem a ter. Assim haverá igualdade, como está escrito: quem recolheu muito não teve demais, e o que recolheu pouco não teve falta. Mas, graças a Deus, que pôs no coração de Tito a mesma dedicação que temos por vocês. Ele atendeu ao nosso apelo e, mostrando ser muito dedicado, partiu voluntariamente para encontrar-se com vocês. E com ele estamos enviando o irmão, cujo louvor no Evangelho está espalhado por todas as igrejas. E não só isto, mas ele também foi eleito pelas igrejas para ser nosso companheiro no desempenho desta graça ministrada por nós, para a glória do próprio Senhor e para mostrar a nossa boa vontade. Queremos evitar assim que alguém nos acuse por causa dessa generosa dádiva administrada por nós, pois cuidamos para fazer o que é correto, não só diante do Senhor, mas também diante das pessoas. Com eles estamos enviando nosso irmão, cujo zelo já pusemos à prova em muitas ocasiões e de muitas maneiras, e que agora se mostra ainda mais zeloso pela grande confiança que deposita em vocês. Quanto a Tito, é meu companheiro e cooperador entre vocês. Quanto aos nossos irmãos, são mensageiros das igrejas de glória de Cristo. Por isso, diante das igrejas, comprovem o amor de vocês
e confirmo o orgulho que temos de vocês na presença destes homens. Bem, irmãos, o que eu posso dizer a respeito agora de uma forma bem curta, né, uma análise bem sem maior profundidade, é que, como na análise da passagem anterior, também aqui não se trata de dízimo. Subtendes, ou melhor, entendes mesmo, pois, como uma oferta, uma contribuição. Aqui podemos deduzir princípios de voluntarismo, não é mandamento, o próprio Paulo asseverou isto, dando-se de acordo com o que se tem. Generosidade, sim, alegria também, igualdade e amor. Vamos ler agora a segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, de 1 a 15. Diz o apóstolo Paulo: ora, quanto à assistência a favor dos santos, não é necessário que eu escreva a vocês, porque eu conheço a boa vontade de vocês, da qual me orgulho diante dos macedônios, dizendo que os irmãos da Acaia estão preparados desde o ano passado, e o zelo de vocês tem estimulado muitos deles. Mas enviei estes irmãos para que o nosso louvor a respeito de vocês, neste particular, não se desminta, a fim de que, como eu venho dizendo, vocês estivessem preparados. Do contrário, se alguns macedônios forem comigo e descobrirem que vocês não estão preparados, isso será uma vergonha para nós, para não dizer que será para vocês também, por toda essa confiança que tivemos em vocês. Portanto, julguei necessário recomendar aos irmãos que me precedessem na visita a vocês e preparassem de antemão a oferta que vocês prometeram, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Veja que o apóstolo Paulo está falando de oferta. E isto afirmo: aquele que semeia pouco também colherá pouco, e o que semeia com fartura também colherá com fartura. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. No caso, a oferta. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E Deus, que dá semente ao que semeia e pão para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual por meio de nós resulta em orações de gratidão a Deus, porque o serviço desta assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova desse serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos, enquanto eles oram por vocês com grande afeto, por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. E já praticamente concluindo, não é, a citação no Novo Testamento sobre as assistências dadas entre os irmãos, vamos ler aqui Filipenses, 5 versículos apenas, Filipenses 4, 15 a 19. Agora é aos Filipenses. Diz o apóstolo Paulo: e como vocês, filipenses, sabem muito bem, no início da pregação do Evangelho, quando eu parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo nessa questão de dar e receber, exceto vocês somente. Porque até quando eu estava em Tessalônica, por mais de uma vez, vocês mandaram o bastante para as minhas necessidades. Não que eu esteja pedindo ajuda. Preste bem atenção o que o apóstolo Paulo diz aqui.
Não que eu esteja pedindo ajuda, pois o que realmente me interessa é o fruto que aumente o crédito na conta de vocês. Recebi tudo e tenho até de sobra. Estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo de que vocês precisam. Não é preciso dizer, é redundante, mas eu vou dizer, aqui Paulo recebia para a obra missionária ofertas concedidas pela igreja. Bem, irmãos, o que é que podemos interpretar dessas passagens em que não há menção direta ao dízimo no Novo Testamento, mas que envolve contribuições ou ofertas? Simplesmente fazer o que a interpretação literal nos impõe, sem controverter a verdade. Ou seja, que não se trata de dízimo por obviedade, ainda que dado de forma voluntária. Bem, finalmente, invocamos uma outra passagem que é muito citada em relação ao dízimo, embora não seja esta palavra expressa nominalmente. Vejamos Mateus 22, 17 a 22. Assim sendo, diga-nos o que o Senhor acha. É lícito pagar imposto a César ou não? Aqui são os discípulos falando com o Senhor Jesus. Mas Jesus, percebendo a maldade deles, respondeu. Aqui são os fariseus, né, que estão perguntando a Jesus. Hipócritas, por que vocês estão me pondo à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Trouxeram-lhe um denário. E Jesus lhes perguntou, de que é esta figura e esta inscrição? Eles responderam, de César. Então Jesus lhes disse, deem, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixando-o, foram embora. Bem, meus irmãos, muitos utilizam a expressão e a Deus o que é de Deus para dizer que se existe imposto a ser pago a César e os cristãos devem obedecer às leis civis, em contrapartida também devem dar o dízimo, visando o avanço do reino de Deus. Bem, sinceramente, por mais esforço que se possa fazer, não vislumbro ser possível essa interpretação. A Bíblia não diz isso. A propósito, vejamos comentários na Bíblia de Estudo NAA, página 1748, 22, abre aspas, 22, 21. Está explicando aqui esse versículo, Deem, pois, a César e a Deus. Deem, pois, a César e a Deus. Jesus não está estabelecendo um reino político em oposição a César. Sendo assim, os seus seguidores deveriam pagar tributos e obedecer às leis civis. Há assuntos que pertencem ao reino, do governo civil, e há outros assuntos que pertencem ao reino de Deus. Jesus não especifica aqui quais assuntos pertencem a cada reino. Neste contexto, podemos assegurar que o que é dar a Deus o que é de Deus em relação aos homens é a sua glorificação por estes, o que pode ser retratado pela obediência aos seus mandamentos, o seguir a Jesus, de modo que não há especificidade em relação a dízimo, ou mesmo contribuição ou oferta.
É o que pensamos. Meus irmãos, concluímos assim todos os textos do Novo Testamento que versam sobre assistência, ofertas, coletas e ou contribuições. Com isso, encerramos esta parte do estudo, este quarto vídeo da série Temas Polêmicos da Bíblia. E o mais importante, repito, lemos até agora, nessa jornada de estudo, tudo que a Bíblia nos revela acerca de dízimos e assistência, oferta e ou contribuição. Se houve alguma falha, na realidade, a falha é aqui do ser humano. A falha é da nossa responsabilidade. Mas nós cremos e agradecemos a Deus por nos oportunizar essa visão, nos ter feito, a todos nós, doado os nossos tempos, a ouvir a palavra, toda a palavra sobre o tema que está sendo discutido. Mas, ainda, não estamos preparados para fazer a análise geral e conclusiva a respeito da atualidade do dízimo ou não. É preciso agora saber sobre a prática do dízimo fora da Bíblia, ou seja, considerando os relatos históricos sobre o assunto. No próximo vídeo, que será o quinto, se Deus quiser, vamos estudar então acerca da prática do dízimo no período interbíblico, que nós já falamos aqui, que íamos abordar, nos comprometemos sobre isso, aquele período interbíblico entre os dois testamentos. Também vamos estudar no período inicial da igreja primitiva, ou seja, já no segundo século, pelos pais da igreja, a chamada patrística, e depois passando pela reforma protestante no século XVI, iniciada lá em 1517, até os dias atuais. Em outras palavras, vamos tentar responder a seguinte pergunta. Na prática, porque a gente já aprendeu sobre o Velho Testamento, para os judeus, a Torá, nós aprendemos sobre o Novo Testamento, não é isso? Nós já estudamos a Bíblia por completo. Então vamos dizer, na prática agora, como viviam os cristãos em relação ao dízimo nos períodos citados. Sairemos então da doutrina bíblica, embora tudo que a prática vai ser observada é com relação à doutrina bíblica, e observaremos a vivência no dia a dia. Os cristãos, como os cristãos cuidavam do dízimo no seu dia a dia, nesses períodos. É importante, assim, que as pessoas estudem, ainda que um pouco, porque aqui nós não vamos abordar sobre o período interbíblico em si, sobre a patrística, a reforma. Então é importante que estudem, quem não sabe, quem nunca ouviu falar, estudem um pouco sobre o que vem a ser o período interbíblico ou intertestamentário, sobre o que vem a ser a patrística, os primeiros dias dos pais da igreja, sobre o que vem a ser a reforma protestante, com Lutero, com Calvino, com Zwingli, com todas aquelas pessoas, onde assim, os personagens importantes nesse momento da história, da nossa história, e também aspectos da história de modo geral, que guardam consonância, têm influência na questão do dízimo. Louvado seja o nome do Senhor. Deus nos abençoe a todos. Amém.